Chega mais ação, vamos lá analisar agora a Renata Fã e Cicinho falando sobre a partida do Flamengo, 2-0 em cima do Cruzeiro. Eu acertei meu palpite, eu tinha falado no vídeo de ontem que seria 2-0 e o Mengão conseguiu essa vitória, subiu para a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Chega aqui daquela moral, explode o dedo no like, vamos bater juntos uma meta de 3.000 likes, compartilhe o vídeo e se você não é inscrito aqui no canal, meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Deixe os créditos ao canal Jogo Aberto e ESPN, vamos lá para as informações do Flamengo. Bem, já reabilitado, campeão carioca, estreia do Leonardo Jardim no Campeonato Brasileiro comandando o Mengão e foi exitosa. 2-0 contra o ex-time dele, o Cruzeiro, que tá muito mal na tabela e o Tite continua sendo questionado. Teve briga, confusão entre as torcidas lá no final. Noite de reencontros e também de provocações nas arquibancadas. A torcida do Cruzeiro não esqueceu a declaração de Leonardo Jardim de que não treinaria outro clube no Brasil. A resposta veio em forma de protesto. E não parou por aí. Os flamenguistas também mostraram irritação, dessa vez com Gerson. O ex-jogador do rubro-negro foi vaiado em vários momentos da partida, principalmente na saída para o intervalo. Quem também foi bastante hostilizado no Maracanã foi Marcão, pai do atleta. E se o clima já estava quente com as provocações, a situação piorou ainda mais após o apito final. Torcedores das duas equipes se envolveram em uma confusão nas arquibancadas. Jogando em casa, o Flamengo começou pressionando e abriu o placar logo aos 4 minutos. Arrascaeta cobrou o escanteio. Léo Ortiz mandou na trave. A bola sobrou para Neiser Villarreal, que errou e acabou entregando para Pedro. O atacante limpou a marcação e mandou para o fundo da rede. 1-0. Agora Pedro tenta uma marca histórica. Faltam apenas 2 gols para o atacante alcançar a marca de Gabigol como o maior artilheiro do Flamengo no século. O Gabi também é uma história incrível aqui no Flamengo e sem dúvida nenhuma vai ser de muita alegria, individualmente falando, e espero que eu possa atingir essa marca. O segundo quase saiu pouco depois. Arrascaeta driblou o goleiro Cássio, finalizou, mas Fabrício Bruno apareceu para salvar o Cruzeiro em cima da linha. A Raposa tentou responder com Neiser. Rossi espalmou para fora. Aos 30 minutos, Matheus Henrique foi expulso por toque de mão, mas o VAR entrou em ação e o árbitro voltou atrás, anulando o cartão vermelho. O segundo tempo começou de forma parecida com a etapa inicial. Aos 6 minutos, Arrascaeta recebeu esse lindo passe de Paquetá e mandou na trave. 2 minutos depois, mais uma chegada do Flamengo, desta vez com um Pulgar. Cássio defendeu. Aos 15 minutos, o goleiro da equipe celeste caiu na área com dores e precisou ser substituído por Matheus Cunha. No último lance da partida, Samuel Lino serviu Carrascal, que marcou um belo gol. Hoje, além dos que entraram, fizemos umas trocas, além dos que entraram, dos que jogaram de início, os que entraram foram importantes numa assistência, num gol. Com a vitória, o Flamengo soma 7 pontos e pula para a 4ª posição na tabela. Agora o rubro-negro tem pela frente um clássico diante do Botafogo no próximo sábado, no Newton Santos. Ganhar sempre é importante, né? Ainda mais contra o Cruzeiro, como você falou, que era um time que causou dificuldade pra gente ano passado, é um time que a gente sabe que tem muito potencial para estar em cima da tabela e agora é seguir firme porque acredito que a gente está no caminho certo. Já o Cruzeiro segue na zona de rebaixamento, com apenas 2 pontos somados e vai em busca da primeira vitória no Brasileirão diante do Vasco no domingo, no Mineirão. Não é digna da história e da grandeza do Cruzeiro, nós todos temos essa consciência. É a pressão da necessidade do resultado para reverter essa situação. Que coisa, hein? Cruzeiro e Inter se abracem lá embaixo, na rabeira. O Flamengo, que não tem nada a ver com isso, ainda tem todo esse ranço da saída do Felipe Luiz, que estava... Alguém, eu vi uma foto, será que isso era real? Que ele estava lá no jogo assistindo a partida? Será? Como torcedor.
Não sei, pode ser fake também, não sei, porque na internet tudo não dá pra cair nos golpes, né? Mas dentro de campo a gente viu um Flamengo Pedro com muita vontade, fazendo o primeiro gol. E aí depois, quando o Cruzeiro até melhorou ali naquele abafa final, o Flamengo fez o segundo, bem já na derradeira parte da partida. Dá pra ver alguma coisa do Leonardo Jardim já no Flamengo ou é muito cedo? Dá, Renata. Eu enxerguei sim, até porque a gente vê a característica do treinador, do Leonardo Jardim, é o quê? Tentar fazer uma abafa no início do jogo para tentar fazer o gol. E aconteceu. E poderia ter feito o segundo, né, com o Pedro ali que roubou a bola e o Arrascaeta chutou e o Fabrício Duas bolas na trave. Fabrício Bruno tirou em cima da linha. Então isso já mostra uma característica do treinador. E aí quando você faz o gol, ele também dá a bola pro Cruzeiro jogar. Então ele se posicionou mais atrás, tentou tirar os espaços do Cruzeiro. O Cruzeiro, né, até tentou jogar, mas não conseguiu. Agora a gente vê sim que vai ter muito trabalho. Ele tem peças nas mãos que ele pode mudar o jogo a qualquer momento, né? Você entrando depois com Carrascal, Samuel Lino, ó, para você ver, né, o poder do ataque do Flamengo. Então eu entendo que ainda é um processo que vai ser longo, mas ele tem que começar a ganhar. E ganhou ontem de um time que todos nós aqui imaginávamos que ia brigar por título. Infelizmente, o Tite ainda não conseguiu encontrar esse time do Cruzeiro, porque você pega, né, deu um alívio aí ser campeão mineiro, campeão estadual, bacana, mas o Cruzeiro é uma das piores defesas do campeonato, é um dos piores ataques do campeonato, e é uma coisa que o Tite tinha muito, Renato, era o quê? Era a parte defensiva. O time do Tite sempre foi forte defensivamente. Infelizmente, não está conseguindo no Cruzeiro. Então, ele vai ter muito trabalho para que ele possa ter tranquilidade para a sequência do ano, viu? Para mim, Rona, o melhor em campo foi o Paquetá ontem. E um outro detalhe, o Leonardo Jardim exaltou o fato que nos 2 jogos que ele comandou o Flamengo, o time não tomou gols. 0. Não tomou gol na final do Carioca e ontem também não foi vazado pelo Cruzeiro. E tudo bem que jogou em casa, né? As duas, né? Mas a verdade é que vai ser assim. O torcedor do Flamengo pode começar a se acostumar aí, se acostumando com o time do Flamengo sendo agressivo no começo da partida. A bola tá ali, ele vai disputar a bola, vai querer a bola, porque vai começar a ir pra cima do adversário, porque tem qualidade, tem um treinador que gosta de arriscar, assim como o Edu falou, gosta de buscar o resultado e ao mesmo tempo, quando o jogo tá ali morno, ele gosta de também ter essa posse de bola. Então, já mudou a cara do Flamengo aí. Vai ser um time muito agressivo nesse campeonato. Cicinho, hostilidade por parte da torcida do Cruzeiro com o Léo Jardim, percebemos isso, mas muito mais, uma proporção gigantesca com o Gerson, com o Marcão, o pai dele. A torcida do Flamengo não perdoa a saída dele e o pai que participou dessa negociação. Exatamente. E pelas condições do Gerson, né? O Flamengo ofereceu tudo para o Gerson se tornar esse grande jogador. Tivemos informações também, né, acompanhando, lendo. O Gerson, quando ele chegou no Rio de Janeiro, 2 oficiais foram lá levar, que parece que o Flamengo moveu uma ação contra ele a respeito da questão contratual. Então, assim, o Gerson, dá para ver a postura dele no Flamengo, que a escolha não foi boa, não. E você vai na casa de onde você sempre foi muito bem recebido, muito bem tratado, você vai como adversário, o protesto é normal. Cabe ter tranquilidade para aceitar isso e agora é vida nova, né? Mas ele ter saído do Flamengo não foi uma boa para ele, não. O Cruzeiro em sérios problemas no Campeonato Brasileiro e o Flamengo em franca recuperação, hein? Eu acho que existem algumas coisas importantes a valorizar. Em primeiro lugar, a equipa conseguiu mais um jogo sem sofrer golos, entrar também forte no jogo que nós criamos os primeiros 15, 20 minutos muito fortes, tivemos além do gol, tivemos ainda 2 bolas na trave, não foi? Fomos mais competentes e a vitória é altamente justificada pelos 2 golos, pelas 2 bolas na trave, por algumas situações que criamos. Uma situação bastante incômoda, difícil, é difícil absorver. Não é digna da história e da grandeza do Cruzeiro. Nós todos temos essa consciência. É a pressão da necessidade do resultado para reverter essa situação. Fica uma sensação do jogo final de estar próximo do empate, aí tu toma o 2º gol. É a minha sensação que eu tive do jogo. A pontuação está abaixo, sim. Nós temos uma consciência exata disso.
Bem abaixo, né? O Cruzeiro tem apenas 2 pontos em 15 disputados nesse Brasileirão. Já o Pedro, com 13 jogos, sendo destes 9 como titular, tem aí olha só, 7 gols, hein? A média de quase 1 gol a cada 2 jogos, além das 2 assistências. 5 gols nos últimos 3 jogos. Então, eu já vou chamar o Rafael Marques, porque nos últimos 3 jogos temos os gols do Pedro, é verdade também ainda com uma das atuações sob o comando do Felipe Luiz, e nesses 3 jogos o Flamengo não sofreu nenhum gol, hein, Rafa? Bom dia. Não vai dizer que aí também tá chovendo, Rafa? E faz tempo, viu, Bruno? Eu acho que o Rio de Janeiro passou a ser a subcidade da chuva, né? Porque o mês de março nunca justificou tanto aquela música que são as águas de março fechando o verão, como está justificando em 2026. Bom dia para você, pro Donk, pro Jailson, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Tem chovido todo dia e ontem choveu futebol em favor do Flamengo e por que não dizer também em favor do Cruzeiro, que fez tecnicamente um bom jogo. Primeiro tempo muito disputado, com oportunidades de parte a parte, Flamengo finalizando mais. Segundo tempo, houve um momento da partida em que o jogo ficou um pouquinho fora do seu esquadro natural, mas depois muita emoção no final com a pressão do Cruzeiro e o Flamengo chegando ao segundo gol através do Carrascal, que tinha entrado mal, mas fez um belo gol. Diferentemente daquele Flamengo Cruzeiro do ano passado, com a presença de mais de 72 mil pessoas no Maracanã, ontem o público foi superior a 47 mil, um número bem inferior comparado ao do ano passado, mas é claro, ainda é início de Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi campeão carioca no último domingo, tem a questão da chuva, enfim, vários aspectos que pesam para essa diferença de público entre os jogos do ano passado e desse ano. O Doc deu uma pincelada já sobre algumas mudanças que a gente percebe no time do Flamengo ao longo do programa. Isso vai ser debatido com mais profundidade, mas já se percebe um time muito afeito às ideias do Léo Jardim, apesar do pouco tempo de trabalho. Ele deu exatamente 4 treinos para todo o elenco do Flamengo, descontando aqueles dias de recuperação, de atividades mais brandas, para 2 jogos, a final contra o Fluminense do último domingo e o jogo de ontem diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Muito entendimento técnico entre o Arrascaeta e o Paquetá, principalmente no primeiro tempo. As mudanças na escalação mantiveram o Flamengo com intensidade e deram outras movimentações à equipe com a bola, mas enfim, é um momento um pouco diferente daquele que se discutia, se debatia quando o Felipe Luiz ainda era o treinador e logo depois da sua saída. Esse início do Flamengo de Leonardo Jardim está dando boas expectativas para o torcedor, Bruno. O desafio agora é o Flamengo manter esse tipo de comportamento jogando fora de casa. Dos próximos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, 3 serão na condição de visitante, já começando pelo clássico do próximo domingo contra o Botafogo no estádio Newton Santos. O Flamengo pega o Remo aqui no Maracanã e depois sai para enfrentar o Corinthians e o RB Bragantino. Ou seja, são 3 jogos fora dos próximos 4 e esse desempenho em casa precisa ser espelhado jogando como visitante. Vamos trazer aqui no Sport Center personagens do jogo de ontem. Primeiro o técnico Leonardo Jardim, considerando que o Flamengo mereceu o resultado positivo, e depois o atacante Pedro, enaltecendo já as mudanças em relação ao modelo de jogo atual, principalmente o fato do Flamengo não sofrer gols. Vamos acompanhar. Eu acho que existem algumas coisas importantes a valorizar. Em primeiro lugar, a equipa conseguiu mais um jogo sem sofrer golos, entrar também forte no jogo, que nós criamos os primeiros 15, 20 minutos muito fortes. Tivemos, além do gol, tivemos ainda 2 bolas na trave, não foi? Fomos mais competentes e a vitória é altamente justificada pelos 2 golos, pelas 2 bolas na trave, por algumas situações que criamos. O Leonardo Jardim tem pouco tempo de trabalho, mas ele já tem mostrado muito bem o que ele quer da gente, da equipe, né? Esse bloco, às vezes, um bloco mais baixo ali, fechar por dentro, não deixar entrar passe por dentro ali. Então hoje a gente fez muito bem defensivamente, né? A parte defensiva não é só os zagueiros ali, a parte de trás, mas sim toda a equipe, e a gente tem mostrado muito bem isso nos 2 primeiros jogos do Léo Jardim, e sem dúvida nenhuma já é um pouco do que ele pede pra gente no dia a dia, e tem sido um bom início, espero que continue assim. Nós sabemos no futebol, né, Bruno, que a distância entre o céu e o inferno é uma linha muito tênue, né? Ela é muito mais curta do que as pessoas possam imaginar. Sem nada muito consistente, conclusivo, sem dizer que já é um novo Flamengo, mas as mudanças foram percebidas em 2 jogos. Eu acho que insumos não faltam, substâncias não faltam para o debate, Bruno. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão venceu por 2-0, conseguiu essa boa vitória, subiu na tabela do Campeonato Brasileiro e mostrou
até um bom futebol. Falta melhorar ainda, a gente sabe que é pouco tempo ainda para o técnico Leonardo Jardim começar a colocar a metodologia dele em prática, mas deu para sentir que eu acho que o Flamengo vai melhorar sim. Bom, vamos ficar de olho, vamos ver nas próximas partidas como o Flamengo vai se sair, né? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e daqui a pouco a gente traz mais informações do Flamengo para você.